Paz do Senhor, irmãos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Uma família nada perfeita. Verdade prática. Tudo o que os membros da família plantaram, colheram. Essa é uma lei universal de Deus, que pode ser constatada na própria natureza. Leitura bíblica em classe. 2 Samuel, capítulo 3, versículos 2 a 5. Capítulo 5, versículos 13 a 15. E capítulo 12, versículos 10 a 13. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito, Aminon de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Capítulo 5. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Introdução. A despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição, estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Tópico 1. O rei Davi e sua grande família. Número 1. Davi, o ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Número 2. Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel: reunificar a nação. Ao longo dos capítulos do livro de 2 Samuel,
constatamos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. 1 Samuel capítulo 2, versículo 4 e capítulo 5, versículos 1 a 3. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Número 3. A grande família de Davi. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. 1 Samuel capítulo 18, versículo 27, 1 Crônicas capítulo 3, versículos 1 a 5 e 9, capítulo 14, versículo 3. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se de que tinha famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Tópico 2. Filhos e parentes na casa de Davi. Número 1. Tamar. Tamar era filha de Maaca. Esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão, e este, portanto, irmão de Tamar. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 2. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Amnon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1. Número 2. Absalão. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 do livro de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com paz, mas ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amnon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou contra seu pai, o rei Davi. Número 3. Amnon. Quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ainoã e gerou Amnon. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amnon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amnon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 2. Número 4. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amnon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 3. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu a Amnon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar. A vítima dessa situação, 2 Samuel, capítulo 13, versículos 5 a 11. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Tópico 3. O problema moral na família de Davi. Número 1.
as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 do livro de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. 2 Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 13. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. 2 Samuel, capítulo 16, versículos 21 e 22. Número 2. Incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Amnon, como vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amnon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para o laço indigno, tudo muito doentio e pecaminoso. 2 Samuel, capítulo 13, versículos 11, 12, 14 e 15. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amnon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amnon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amnon, 2 Samuel, capítulo 13, versículos 27 a 29, e mais tarde cavou sua morte precoce, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 14, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Número 3. Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante para nós desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais e difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de que busca viver para a glória de Deus dentro de casa. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra de Deus em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos, e que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade.
Portanto, nesta lição, nós vimos que, a respeito da monarquia de Israel, o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel, Davi. Que Tamar era filha de Davi com Maaca e irmã de Absalão, que Aminon, filho de Ainoã e primeiro filho do rei Davi, era desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. E também vimos que o profeta Natã confrontou o pecado de Davi, e que o rei Davi, ao saber do fato entre Aminon e Tamar, irou-se, mas não fez absolutamente nada contra Aminon.